Ô Duda, pegando um avião, um jatinho e indo pra Washington, a gente teve a eleição de Donald Trump. Foi uma eleição arrebatadora, né? Kamala Harris, infelizmente, não conseguiu ganhar com seu discurso woke. E eu queria a sua percepção, né, a sua opinião sobre o impacto positivo da eleição do Trump dentro dessa seara ideológica e o quanto isso pode ser positivo para o Brasil, mesmo a gente com um governo de esquerda. Tem como ser positivo para o Brasil de algumas formas. Primeiro, porque vai fortalecer a direita, dar um up até na nossa autoestima. Até na parte psicológica, a eleição do Trump beneficia a direita brasileira. Porque até então a gente pensava, se o país mais importante do mundo é de esquerda, que chance a gente tem? Né? E agora o país mais importante do mundo caiu na mão do que todo mundo chama de extrema-direita de novo. E agora o Trump vai vir muito mais ideológico do que ele veio da última vez. Muito mais ideológico. E tanto isso já tá acarretando em mudanças que a gente viu o Zuckerberg. Eu, sinceramente, não acredito que essa mudança ideológica dele seja algo de coração. Eu não acredito que ele pense, não, na verdade eu sou um cara de direita, a esquerda tá errada e eu vou me unir aqui porque é o que é certo de se fazer. Não. É uma jogada econômica, o cara é um empresário. Ele viu que o Elon Musk só se deu bem fazendo tudo que fez, comprando o X e transformando o X em algo mais à direita, que era um ninho de esquerdista. Ele viu que o Elon Musk estreitou mais do que nunca a relação dele com o governo dos Estados Unidos. Ele pensou, agora eu vou ter que rebolar. Eu vou ter que me encaixar aqui também. E como o Trump tá prometendo vir muito mais ideológico do que antes, a gente já teve, por exemplo, a mudança do nome das bandeirinhas. Isso, né? Achei agora fantástico. Agora não é mais LGBTQIAPN+. Arco-íris. Agora é arco-íris. O melhor de todos... O trans virou algodão doce. O melhor de todos é o do não binário. Inclusive, Milton Militante vai adotar esse pseudônimo. Que é o pôr do sol dourado. Que coisa linda! Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei genuinamente feliz. Só que ao mesmo tempo que eu fico genuinamente feliz, eu sei que isso é uma mudança motivada por politicagem e economia. Certo? Não é que Deus tocou o coração do Mark Zuckerberg e ele percebeu que banheiros neutros não são uma boa ideia. Não é que Deus tocou o coração do Mark Zuckerberg e ele se tocou que não faz sentido deixar absorvente no banheiro masculino da empresa. Não. É politicagem. Só que, sinceramente, no estado em que a gente tá, que seja politicagem. Chega um momento em que a gente não pode escolher muito. A intenção por trás da pessoa, chega uma hora que pouco importa. O que importa é, na prática, tá sendo bom? Tá sendo útil? Então, parabéns. E se já tá trazendo esse tipo de mudança pra lá agora, que o cara nem começou ainda o governo dele, imagina quando realmente engatar o negócio. Porque tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil em algum momento. Todas as pautas woke que chegaram aqui no Brasil vieram dos Estados Unidos. O movimento negro aqui no Brasil veio do BLM lá dos Estados Unidos. Até o movimento LGBTQIAPN+. Veio muita coisa importada dos Estados Unidos. Essa história de pronome neutro, o they, them, já existe nos Estados Unidos há milênios. Desfiles só les mães. Incrível, exatamente, né? As crianças trans. É uma coisa que começou na Europa, chegou nos Estados Unidos, dos Estados Unidos importaram pra cá. Não à toa, um monte de pseudo-intelectual de esquerda é financiada aqui no Brasil, é financiado pra estudar nos Estados Unidos. A Tabata fez isso. A Tabata foi financiada pra estudar nos Estados Unidos. A Débora Diniz, a maior abortista aqui do Brasil, foi financiada, acho que pela Open Society, para ir estudar lá nos Estados Unidos formas de implementar o aborto aqui no Brasil. Então, os pseudo-intelectuais de esquerda brasileiros são enviados para lá para aprender a militar e trazer a militância e os métodos de guerrilha deles para cá. Quando você começa a cortar isso lá, pelo menos ideologicamente falando, você vai cortar isso aqui no Brasil também. A parte econômica, a parte financeira, a parte administrativa, que não depende do ideologismo de lá, porque a gente sabe que o governo brasileiro é maluco e vai se unir com as ditaduras da América Latina e vai transformar a América Latina num bolo de ditaduras horrorosas, tirando a Argentina e alguns outros pequenininhos. Isso vai acontecer. Não tem muito o que a gente fazer. Infelizmente, o Trump proibir banheiro neutro lá
não vai fazer o Lula adotar medidas econômicas melhores aqui. Mas vai fazer com que as pessoas aqui do Brasil, ideologicamente, comecem a mudar algumas percepções. Porque é aquela história da construção de base. A construção de base, ela é ideológica. Tudo que acontece na economia, tudo que acontece nessas questões mais administrativas, veio da parte teórica. E a parte teórica é extremamente ideologizada. Então, nessa questão, o Brasil vai se beneficiar. Na questão da militância no Brasil, da lacração, né? Aqui no Brasil, vai diminuir bastante a partir do momento em que começar a diminuir lá também. Porque quando cresce lá, cresce aqui. Então é de se esperar que quando diminui lá, vai diminuir aqui também. E Duda, nessa parte do Trump, o que eu mais odeio dessas nomenclaturas... De odiar a gente é bom. Incluindo ele mesmo, é o discurso de ódio. Eu odeio. E assim, quando eu vejo as pessoas públicas de cargo político ou influenciadores falando é muito ódio, eu falo, meu, você não acredita que nisso. Preguiça. Nem você acredita nisso, mas é o que mais pegou. Você acredita... eu acredito que muita gente cai nessa, infelizmente. Mas o ódio nos Estados Unidos voltou. Porque o Trump foi eleito e era aquele, né? Era o extremista, era o genocida, era o monstro, era o bicho-papão. Teve o bicho-papão e não aconteceu nada. E ele está de volta. Você acha que o discurso, essas palavrinhas aí, o discurso do ódio, entendeu? Tudo isso, você acha que o público, ele já percebeu que era a arma do negócio de extrema-direita, né? Que todo mundo, né? É só discordar de mim que você vira extrema-direita. Você acha que já, incluindo o Trump, foi eleito por isso? Porque assim, não, peraí, vocês me venderam a tua narrativa, não é dessa forma, ele vai voltar, e o governo dele foi um governo comum, que foi lá e passou. Você acha que essas nomenclaturas, tudo isso que a gente tá observando, aquele lugar de fala, o discurso do ódio, isso as pessoas conseguiram entender que era tudo politicagem? Porque o discurso woke, ele vem com aquele pano de, não, eu preciso cuidar da comunidade, eu preciso cuidar dessa comunidade, eu preciso cuidar dessa aqui, porque eu vou ser o iluminado que eu vou mostrar qual é o caminho correto. Você acha que esse discurso, porque a gente tá falando, né, que o woke perdeu as empresas, a gente viu McDonald's, John Deere, um monte de empresas saindo fora disso aí. Você acha que esse discurso, o público compreendeu que é política? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje, principalmente, você vê as pessoas usando democracia, discurso de ódio, extrema-direita em tom jocoso. As pessoas começam a usar essas palavras nas conversas em tom jocoso, até os esquerdistas fazem piadinha com isso. Não, porque eu tô antidemocrático hoje, sabe? É aquilo que você falou, o bicho-papão tava sempre ali. Mas ele nunca mordeu ninguém. O fim do mundo tá sempre batendo na porta, mas o mundo nunca acaba. O Bolsonaro ia se eleger e ser homossexual ia virar crime. O Bolsonaro ia se eleger e as mulheres iam ser expulsas dos seus empregos. O Bolsonaro ia se eleger e a escravidão ia voltar. Aconteceu alguma coisa? Ou tá tudo na mesma? Tá tudo na mesma. Na verdade, não está. Porque quando o Lula entrou, o número de feminicídio subiu, o número de mortes por transfobia subiu, um monte de coisa subiu. Então, na verdade, a gente piorou depois que o Lula entrou. E então, as queimadas? As queimadas subiram. As queimadas... O Bolsonaro ia assumir... O Bolsonaro ia assumir e a Amazônia ia virar poeira. Ia acabar, todas as girafas iam morrer queimadas. Acabou que agora as girafas estão morrendo queimadas no governo Lula. A segunda versão do Salve Amazônia, nada, né? Nada. A musiquinha... Cadê o Salve Amazônia parte 2? O inimigo agora é outro. Cadê? Não Cadê? tem. Não teve até agora. Eu tô esperando. Então, as pessoas estão percebendo. Elas estão percebendo... Porque o que acontece? O esquerdismo, o wokeismo, vem de pessoas narcisistas. O militante de esquerda é um narcisista. Porque ele acha que a opinião dele é extremamente importante. Ele acha que os sentimentos dele são muito superiores aos sentimentos de outras pessoas. E que esses sentimentos e opiniões precisam ser ouvidos e validados por todo mundo o tempo todo, a todo custo. É uma pessoa extremamente narcisista. A pessoa que acha que porque eu penso tal coisa, você tem que pensar a mesma coisa. Porque eu me identifico como um javali, você tem que me chamar de javali. Porque eu me identifico como um eludelo, você tem que negar toda a realidade e dizer, tudo bem, você é um eludelo, eludelos existem e a gente vai aceitar.
O esquerdista é tão narcisista que ele exige que as pessoas neguem a realidade ao seu redor para deixar ele feliz. Isso é extremamente problemático. O esquerdista é tão narcisista que ele acha que ele merece receber tudo de graça do governo sem ter que fazer um mínimo esforço. E se ele fizer algum esforço e sentir qualquer tipo de incômodo, é porque o capitalismo é extremamente malvado, ele é uma vítima e a gente tem que acabar com o capitalismo. Não é porque no mundo real as pessoas têm que trabalhar para conseguir o que elas querem. Não. É porque o capitalismo está perseguindo os coitadinhos dos proletariados. Então a gente tem que acabar com o capitalismo. É extremamente narcisista. Essa que é a palavra-chave. O esquerdismo é narcisismo puro. Tem até um livro chamado A Mente Esquerdista. Sim. Que ele faz uma análise psicológica e psiquiátrica do esquerdismo. E ele vai muito nesse caminho. É o Dr. Lyle Hoster. Não me arrisco a falar esse nome. Ele Não me arrisco a dizer o nome dele. Mas, inclusive, parabéns por conseguir falar. E ele define como patologia. É patológico. Porque não pode ser normal uma pessoa olhar pro mundo e pensar: não gosto do mundo como ele está. Estou incomodada. Quero que todo mundo se desdobre, que o mundo inteiro mude para que eu fique felizinho. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam respeitar a minha opinião, vocês precisam colocar os meus sentimentos acima dos fatos e vocês precisam colocar a minha opinião acima da sua opinião, porque eu sou muito importante. Vocês têm que me ouvir, eu sou um esquerdista. Eu sei o que é melhor pro mundo. Eu sei como salvar o planeta Terra. Eu sei a causa de todos os problemas da sociedade e eu sei como resolvê-los, porque eu sou um esquerdista ungido. Então o esquerdismo é narcisismo. As pessoas estão percebendo isso. As pessoas percebem que ter contato com um militante de extrema esquerda é ter contato com um narcisista egoísta. E eu acho isso ótimo. Que as pessoas acordem cada vez mais e percebam que essa é a real natureza do esquerdismo. É um bando de mimado com síndrome de ditador que quer controlar tudo que acontece ao redor do mundo para que tudo esteja do agrado deles. É bizarro. Você tá falando do capitalismo, é o capitalismo autoritário, que acontece na Venezuela, segundo a matéria do G1. Tá? Maduro. Puta merda. O capitalismo autoritário, que precisa acabar. Esse também eu sou a favor, eu sou Ave contra. Maria.